Agora, isso agora é para você, Cris, a indagação, tá? Veja, vamos lá. Ainda uma festa dessa de empregados, um desses empregados, e vamos imaginar que seja até um superior hierárquico, o que extrapolou seja um supervisor, né? Até botar ele já num cargo maior. E aí ele extrapola, mas ao extrapolar, ele percebe que outros estão extrapolando mais que ele ainda. E aí ele filma. Ele filma, por exemplo, um subordinado que está no momento desse de lazer e vamos imaginar que ele tenha subido na mesa e tenha, sabe, se esbaldado, tá? Tenha se esbaldado. Quem se esbaldou? O chefe? Não. O chefe até, ele extrapolou, ele se excedeu até na conduta dele, em que pese ele estivesse alcoolizado também, tá? Eu falo que ele extrapolou porque ele estava alcoolizado, então estão os dois alcoolizados. Certo. Mas o outro subordinado é quem sobe na mesa e extrapola. E ele filma. E o chefe filma. E aí o chefe coloca agora isso, divulga no Instagram dele, nas redes sociais, e isso causa um abalo moral ao empregado, ele se sente abalado depois, porque aquilo vai repercutir na vida dele. Aí a pergunta é, a empresa pode ser condenada por dano moral numa situação dessa? Era uma festa? Era uma festa. Da empresa? Da empresa, festa da empresa. Confraternização da empresa. Pode. Pode. Eu entendo que sim. A responsabilidade da empresa, porque a empresa, ela tem a obrigação, o dever de fiscalização. O que acontece no ambiente de trabalho, e no ambiente de trabalho a gente não está falando apenas do local em que se trabalha, mas aonde estiverem os trabalhadores executando serviço para a empresa, e é o caso aí, que seria a festa da empresa, a empresa tem que ser vigilante o tempo todo, fiscalizar o tempo todo. Então, numa situação dessa, eu diria, qual seria o correto da empresa? Poxa, ela não viu, né? Tinha que ter alguém ali superior àquele chefe. Se não tem, ele age como o próprio empregador, né? Se eu digo, não, meu cargo era tão alto na empresa que eu não tinha chefe, eu faço um negócio desse, sou eu, empresa, que estou fazendo. Se não, tem alguém que me fiscaliza, que na hora vai dizer, não faça isso, não filme, eu não coloque, mas já fez. A empresa tem que ir ali e reprimir. Tire do ar, peça desculpa, né? Se retrate publicamente, peça desculpa publicamente. A empresa tem que tomar uma atitude. Se ela não toma, ela anuiu. Né? Se ela anuiu, ela é a primeira responsável. Ela pode até depois entrar com uma ação contra este chefe, como você colocou aí, para que faça o ressarcimento. Mas a primeira responsável, no meu sentir, é ela. Tem aqui o Fernando Gina, Moura. Antes de você falar, deixa eu só fazer aqui uma... O que Cris disse agora em relação a isso, é assim mesmo que acontece. Fatalmente, esse empregador ele vai ser condenado, certo? Esse unidade de trabalho, ele fatalmente vai ser condenado porque era uma festa da empresa, tá? Agora, se observe o seguinte, aí a gente vem daquilo, de uma análise da questão do que é possível ao empregador, não. A gente há de convir aqui que o empregador, ele não tinha como evitar, até porque nesse momento estão todos de celular na mão e filmando. O empregador não tinha nem sequer ciência, ainda que estivesse ali um superior, ele não tinha ciência, ou ele não conseguiria prever que aquele cidadão ia colocar aquilo na rede social, né? Então você percebe que é uma coisa inevitável, Cris? É inevitável, ele pode ser condenado, mas é uma coisa que ele não tem, nesse caso aí, no ambiente de festa, o empregador não tem qualquer controle, tá? Ele não tem. Volto a repetir, em que pese, você está correta quando você diz que ele é o responsável, ele tem... Exatamente. Porque ali o ambiente é dele. Do mesmo jeito que ele tem o direito de propriedade sobre aquele ambiente, para que os empregados nada façam de... não maculem, não degradem o seu patrimônio, é responsabilidade dele também o que ali se passa. Então, é um risco o tempo todo, né? O empregador, ele é responsável pelos riscos do seu empreendimento. Tá vendo aí, Dino, o que eu falei? Até numa festa existe uma relação jurídica com consequência. Não, viu aí? O empregador que não teve nada a ver, vai pagar. O empregador vai pagar o pato. Ele paga a conta. Ele vai ter que pagar, né? Ele não tinha qualquer controle, a intenção dele foi proporcionar bem-estar aos empregados, né? Ele investiu o dinheiro. Você percebe? Nunca mais ele faz uma festa. Ele investiu o dinheiro. Deixa o seu celular na porta. Na porta. Você sabe que existem as etiquetas, né, para festas de final de ano. Olha aí. Existem etiquetas. Existem orientações nas grandes empresas
do que você deve fazer ou não e como você deve se comportar. Porque é uma relação de trabalho. Por mais que você esteja no teu momento de lazer, Perfeito. mas é uma relação de trabalho. O Fernando quer saber o seguinte, nos dias de hoje, a gente deu uma pincelada exatamente assim, falando de rede social e tal, mas nos dias de hoje, não está havendo uma banalização do dano moral? Essa banalização não provoca uma maior resistência do judiciário estabelecer condenações de valores mais elevados? Fernando, é o seguinte, nos dias de hoje, sem dúvida, há um grande número de pedidos em relação a danos morais, certo? Claro que aqueles pedidos, aquelas alegações sem fundamento, ou alegações que ao final não há qualquer prova, existem, mas isso não pode levar a um preconceito, Sim. não é? Não podemos fazer isso, porque qualquer uma de nós pode ser vítima disso. Então, a gente não Pessoas pode... que a gente nem imagina acabam sofrendo isso, né? Não tenho dúvida, independente do cargo, Dina. Acabam sofrendo. Independente, pode ser um cargo alto. Eu tenho clientes que tinham cargos, né, altos, status na empresa, e hoje não consegue nem dizer o nome da empresa, não consegue dizer meu ex-empregador. Eu tenho clientes com problemas psicológicos seríssimos. E a gente às vezes acha que isso se dá com aquele que tem um salário menor, com aquele... Não! Às vezes, o grande salário torna você mais refém ainda daquele Verdade. emprego. Porque você diz, poxa, eu ganho aqui nessa empresa 20 mil reais, estou com X idade, se eu sair daqui, E aí? eu não sei se eu consigo mais entrar no mercado de trabalho. Ruim com isso, pior sem isso. Eu vou até o fim. É um dilema, Ou, viu? não é um dilema. Terrível. Pô, recebo 15 mil reais, que já é um salário diferenciado no nosso mercado de trabalho. Ok, recebo 15. Tenho uma filha não sei aonde, na faculdade, um filho que estuda numa escola assim. Não posso deixar. Eu tenho uma cliente exatamente numa situação dessa. Ela suportou anos e anos, mais de 20 anos na empresa, 10 de assédio moral, gravíssimo, coisas graves, até ameaça de morte ela teve, para ela e para as filhas. E ela suportou, porque ela disse, eu tinha que deixar minhas filhas terminarem a faculdade. Você compreende? O salário dela era 25 mil e... Imagina a tortura, né? A tortura dessa pessoa Compreende? passando muito mais tempo junto com esse ambiente nocivo do que em casa, né? Porque normalmente acontece isso. Você passa mais tempo no ambiente de trabalho do que na sua casa, na sua resistência, na sua residência. E isso realmente é bem difícil. Então a gente não pode criar preconceitos, não é? Tem que trazer para a justiça o caso e procurar a prova, ambos os lados, de acordo com as suas alegações. A gente